15. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim e hoje é a gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel e eu tenho aqui comigo a doutora Bruna Letícia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutor? Prazer estar aqui. É um prazer todo meu, é uma honra tê-la aqui conosco no nosso podcast, recebê-la. E eu queria que a doutora se apresentasse um pouquinho. Qual é a tua formação? Aonde você cresceu, onde você nasceu? Falar um pouquinho de você, pode ser? Perfeito. Em primeiro lugar, realmente muito agradecida e lisonjeada pelo convite. Meu nome é Bruna Letícia de Oliveira, eu tenho 30 anos, sou nascida aqui em Atibaia mesmo. Sou formada em Direito, sou advogada há 7 anos, trabalho no mesmo escritório há 9 anos, que é com o Legal. doutor Diamantino, que muitos aqui conhecem. Sim. Então eu comecei como estagiária, me formei e fiquei como associada no escritório e lá estou até hoje. Legal. Doutora, me fala uma coisa, você é formada em Direito, há quantos anos? 7 anos. 7 anos. É formada em qual faculdade? Aqui na FAAT mesmo, Ah, FAAT legal. Faculdades Atibaia. Muito legal, muito bom. E a doutora atua em qual área hoje? Hoje a área de atuação, a gente fala o civil no geral, né, Tá, contrato, a parte de imóveis, uso capião e também a particularidade com o direito médico, que legal. parte da saúde, né. Parte da saúde. Olha, eu confesso que eu não faço direito médico, não tenho muito contato com essa área. Você poderia falar pra gente um pouquinho que quais são as principais causas que aparecem? Como que funciona essa questão do direito médico? Sim, primeiro, até como a gente já estava conversando aqui antes da gravação, ah, quando se fala em direito médico, muitas pessoas já pensam em plástica, em processar o médico, em um erro ali, né, e que de Uhum, fato existe bastante, né, mas não é só isso. A parte tá. do direito médico, ela pode abarcar o direito à saúde. Por exemplo, nós trabalhamos muito em causas com crianças autistas, em busca de tratamento, né, Uhum, de internação e tratamento, enfim, tratamento pode ser as psicoterapias, enfim, não legal. só aquele tratamento onde chega o caso mais grave, né, o autista nível 3, o mais grave, que necessita realmente de ser tirado da residência e levado Uhum, para um local próprio para tratamento, e lá passa a ser a residência desse paciente. uhum. Então, assim, a parte do direito médico, ela é muito abrangente, né, e às vezes não se dá esse nome, né, essa parte Sim. da saúde. Quando a gente fala de direito médico, a primeira coisa que vem, né, é alguma coisa ambulatorial. Então, pensa-se lá em cirurgia, pensa-se em Sim, internação em sim, hospital, e não necessariamente então tem ligação direta, também faz parte, com mas é muito certeza. mais abrangente, muito mais o leque é muito maior, né. Sim, muito maior, muito maior. Que legal, doutora. Doutora, eu queria entrar num assunto que é um assunto, assim, delicado, mas nós já conversamos previamente, né. E nós sabemos aqui que a doutora, já foi, infelizmente, vítima de uma violência doméstica, né, Sim, e eu queria saber se a senhora se sente à vontade de compartilhar um pouquinho dessa vivência, como que foi claro. com a gente, e eu costumo sempre falar, a cura que a gente passa pela vida, a nossas cicatrizes são cura para aqueles que ainda estão lá, né, então acho que é importante, compartilhar Sim, essa sim. situação. Até porque em complemento, né, ao que o doutor está dizendo, muitas vezes as mulheres, né, vou tratar como mulheres, porque Sim. violência a gente sabe que existe contra criança, contra um idoso, contra qualquer ser ali mais frágil, digamos Sim. assim, né. Uhum. Mas muitas pessoas não entendem, não compreendem que estão passando por um tipo de abuso, Às vezes nem porque sabe, né, que está num relacionamento abusivo, né. exatamente, porque nem sempre a violência ela vai chegar nas vias de fato, nem sempre você vai sair com o olho roxo na rua, né. O resultado muitas vezes para chegar nesse olho roxo, para chegar num soco, ele demora. É a última gota d'água Existem para o algumas transbordo. etapas para que se chegue naquilo Nossa. ali, né. Uhum. Então assim, eu me casei aos 20 anos de idade, ainda estava no final do quarto ano da faculdade, e ali, de início, hoje eu interpreto, eu consigo enxergar que existiam os sinais, eles sempre estiveram ali, mas eu, na minha ignorância, porque eu sempre falo assim, qualquer coisa que a gente sofre, eu acho que é por uma ignorância nossa, existe algo ali que da qual eu não entendo e não sei a respeito. Tá,
né. Uhum. Então, eu não compreendia e não enxergava aquilo como uma forma de abuso. Uhum. E ao longo desse casamento, diversos foram os episódios, assim. Quantos anos de casamento, doutora? 7 anos, 7 anos. 7 anos. Me casei aos 20 e o divórcio veio aos 27. Então, assim, eu demorei 5 anos para compreender a dimensão, a proporção do que aquilo era. E Uhum. quando eu cheguei nessa dimensão, a depressão já estava lá, as crises suicidas já estavam lá. Chegou a esse ponto, doutora? Sim, sim. Caramba. E ali não, né, não se existia um tratamento. Eu lembro de passar 3 dias em cima da cama sem tomar um banho. E aí entra outra parte, a questão da depressão, que por muitos, inclusive pelo meu abusador, era visto como preguiçosa, Frescura. frescura, "Você é desleixada, você exagera". Nossa. E quando não era isso, né, era uma pressão psicológica. O início é a pressão psicológica, né, Uhum. a forma como aquele abusador te priva Uhum. de tudo da vida. Não tô falando de usar uma saia, não é nem nisso, é de ir à rua, de ter acesso à rua. Por exemplo, eu só era "liberada", entre aspas, para ir ao escritório trabalhar, Você vivia num cárcere privado. praticamente. Hum. Do escritório, ia ao supermercado, do supermercado para casa. Basicamente, os 7 anos foram dessa Não forma. teve vida social. Não tinha vida social e, assim, houve quando eu me casei, até pela não aceitação do meu pai em relação ao relacionamento, um certo distanciamento. Tá. E eu sou filha única, Hum. então eu também o meu senso de responsabilidade e de olhar para aquilo e falava assim, eu pensava: "Eu escolhi". Então eu tenho que permanecer aqui. E é isso que acontece com muitas mulheres, com muitas mulheres. E aí muitos falam assim: "Ah, mas você é advogada, você tem um ensino, né, você não tá ali num outro grau", assim, não desfazendo de nenhuma Sim, profissão, até porque violência é violência, a gente não escolhe gênero, não escolhe sim. classe, cor, e nem nenhuma espécie, né. Mas, ser advogado ou não ser, não te isenta, ou qualquer profissão que você tenha, não te isenta de sofrer O grau de essa cultura violência. não te isenta de ser Exato. vítima de Exatamente. uma violência doméstica. E Exatamente. outra coisa, não sei, né, mais um pouco que a gente estuda, a gente percebe que mulheres ou pessoas que estão em relacionamento abusivo, que não conseguem enxergar que estão naquela situação, normalmente são refém que sente, um apego pelo abusador, né. Sim, Isso é real? é real. É o medo do externo, é o medo de se expor. Como eu vou contar para alguém que eu passo por isso? Existe algum relacionamento de dependência, o abusador colocar a pessoa que está sendo abusada numa relação de dependência, tipo, eu não posso largar dele porque sem ele eu não consigo viver, alguma coisa nesse Sim, sentido? até porque Existe? muitos dos abusadores colocam essa ideia na cabeça da Entendi, vítima, né, entendi. que sem mim você não é nada, sem a minha presença aqui você não vai para lugar nenhum, você não tem condições, você não de viver sozinha, e ali começa essa privação. E no meu caso, por eu ter casado muito nova, e por ali uma certa uma ausência de apoio ou até a minha vergonha, porque uma das questões, até mesmo no escritório, não se sabia que eu passava por essa situação dentro de casa, justamente pela vergonha, porque como que eu vou chegar, como que eu vou contar isso? Uhum. E muitas vezes eu chorava escondida, me dava crise de desespero de pensar que eu tinha que ir para casa e ficar na presença daquela pessoa. Nossa. Então, assim, tiveram os anos em que as coisas ficaram um pouco mais nunca esteve bom. Tá. Os 7 anos eu falo, não esteve bom em nenhum momento. Uhum. Mas, existe quando, né, os altos e baixos ali, assim, como toda Sim. relação Num normal casamento tem, normal já tem, já tem. imagina? As crises Exatamente, dos 5, do 10, dos 15 anos, já passei por todas. exatamente. E ali, assim, eu não podia comprar uma blusa que fosse pra mim, eu não podia comprar um presente pra mim. Mesmo você Todo tendo a tua renda. Mesmo tendo a minha renda, mesmo trabalhando todo o tempo do casamento, eu nunca deixei de trabalhar, nunca Tá. deixei de ir ao escritório trabalhar, mas eu não tinha acesso a esse dinheiro. Era meu, mas ele não era meu, eu não poderia usar ele da forma como eu gostaria de usá-lo. Sim. E esse dinheiro ele sempre dizia: "É para construir a casa, é pra comprar um terreno", e de fato, Tá. houve a compra do terreno, a construção da casa, a compra de um carro, porque voltando, né,
Nós nos casamos, eu tinha 20 e ele 23. Tá. Então, assim, Uhum. eu ainda estava na faculdade, nem uma profissão, eu não tinha, né. Então, assim, tudo que foi construído, construímos juntos. Tudo de renda que tinha era dos 2, era junto, entendeu. Entendi. Então, a situação vai chegando num ponto em que você, muitas vezes, até escolhe não enxergar, porque você olha pra você e você pensa: "Daqui eu vou pra onde? Se não isso, o quê? O que que vai ser de mim? O que que eu faço a partir daqui?", né. Entendi. E o abuso, você falou que chegou a vias de fato, no final, Ao final da ao relação, final. sim. E isso é muito curioso, porque quando a gente utiliza o termo, né, violência doméstica, pensa-se que a violência geralmente, como eu disse no início, é só o olho roxo, é só o apertão no Não braço, é, enfim, né? e não é. No meu caso, ela vinha de uma forma psicológica. Tá. E aí, a partir do momento que você cai numa situação de depressão, ali é só ladeira abaixo, né, acho que essa expressão explica bem como que é a vivência. E eu costumo dizer, é uma âncora ali puxando seu pé, né. Me fala uma coisa, como que você conseguiu superar essa questão? Porque você se separou, já tá há quantos anos, divorciada? 3 anos, mais um pouquinho mais de 3 anos. Tá. E você conseguiu superar 100%? Está em processo de recuperação? Como que ficou teus traumas, se teve trauma? Você teve ajuda de alguém? Você procurou alguém? Como que aconteceu? Fala pra mim. Tá. Hoje não tenho trauma nenhum em relação a isso, Ok, hoje 100%. ótimo. Mas quando houve a decisão pelo divórcio, assim, na minha cabeça era simples, né, porque eu já vinha trabalhando a ideia, pelo menos há 1 ano antes eu vinha me planejando: "Como eu vou sair daqui? Como como faço para sair daqui?". Então, assim, só que isso é uma coisa eu estava me preparando, não que ele, porque ele não contava que eu fosse sair dali, Sim. né, Uhum. visto o cenário era muito favorável para que eu permanecesse ali. Sim. Mas a partir do momento que eu decido sair, onde eu acho que na minha concepção que as coisas iriam, dar certo, que era só dar entrada no divórcio, fazer consensual, dividir o que tinha sido adquirido, né, ali de Uhum. patrimônio, aí que começa a outra etapa, né. Na segunda Aí que etapa. começa a segunda etapa, aonde, eu passei a sofrer uma grave perseguição, assim. Ele criava contas em redes sociais, diversas, Oh. assim, diversas, diversas. Tanto que o processo criminal, né, que foi a extensão depois do Uhum. processo cível, da divisão de bens, a condenação foi pelo crime de perseguição, pela condição de figura feminina, né. Então você conseguiu um dano moral? Não, 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 não entrei nessa esfera, porque não não é entrou. a minha intenção era sair viva dali, Tá, né, a entendi. intenção maior, não era ficar com bem, com patrimônio, nada, era sair viva dali. E a coação moral ali começou para que eu assinasse o documento, aceitando um valor ínfimo em relação à questão do que tinha sido amealhado na constância Sim. do nosso casamento. E de fato, né, acabou acontecendo isso. Me fala uma coisa, quem você procurou quando você decidiu sair? Você procurou teus familiares, Primeiro uma meu ajuda pai, externa, como que foi? Foi o meu pai. pai, A pessoa primeiro que você mais tinha vergonha foi a pessoa sim. que você conseguiu Sim, falar. sim. Depois de um tempo, né, do casamento, eu acabei me reaproximando do meu pai novamente, Tá. e ali eu pedi ajuda. Falei assim: "Eu preciso sair de lá". Tanto para o doutor ter uma ideia, quando eu fui embora voltei para casa dos meus pais, já não tinha mais o meu quarto, já não tinha mais lá. As primeiras noites eu fui dormir no chão, assim, tamanho era que eu de eu olhar e falar assim: "Eu durmo debaixo de uma ponte, mas eu não volto para aquele lugar", entendeu. Uhum, Qualquer lugar era mais favorável para mim para eu ficar do que na presença daquele abusador. entendi. Então teu Mas suporte foi a tua família mesmo. foi, Foi foi. graças a Deus, Foi né. meu pai e, claro, depois o escritório, né, o doutor Sim, Diamantino, a esposa dele, legal. amigas, né, umas 2 amigas que foram inclusive minhas testemunhas, das quais elas também foram perseguidas pelo meu ex-marido na época da separação, porque ele andava todos os cantos da cidade atrás de mim, né. Caramba. Tanto que em um dos episódios onde de fato eu decido ali em um ato de coação, hoje eu entendo assim, Uhum. assinar, né, falar pra ele assim: "Passa no escritório segunda-feira que eu faço o acordo do jeito que você quer". Eu estava numa loja na cidade fazendo compras, eu só senti uma mão, assim, no meu ombro.
E no que eu olho pra trás era ele. Nossa, o coração deve ter parado na Eu hora. olhei e falei assim pra ele: "Ou você sai daqui agora, ou eu vou gritar". E nisso ele falou assim: "Não, eu só quero conversar". "Eu não tenho nada pra conversar com você". Ele sai da loja e eu pago minhas coisas e eu saio. Quando eu saio, o carro dele estava estacionado do lado do meu. E ele começa a falar pra mim, "Eu só vou te pagar tanto, é só isso. Ou é isso ou não é nada". E eu olho pra ele já cansada, você pensa que eu já estava cansada de tudo que eu já tinha vivido, Sim. e eu falo pra ele assim: "É isso que você quer? Você vai me deixar em paz? Então você passa segunda-feira no escritório e você vai assinar um termo de acordo, eu vou deixar, eu vou aceitar da forma que você tá querendo". Achando eu que ali eu ia ficar livre, mas não foi assim, não foi assim. Não parou por ali. Não parou por aí. Ele depois disso, ele assinou esse acordo, ele foi viajar pra casa dos pais dele e ficou uns 30 dias. Então eu tive 30 dias de paz e sossego. De descanso. Ele retorna dessa viagem e aí começam as perseguições. Caramba, hein? As perseguições onde dele me perseguir pela rodovia, dele invadir a minha casa pra tentar me pegar dentro de casa, Nessa casa já é a casa do teu pai. já é a casa do meu pai. É que eu moro, no mesmo terreno, mas a casa, sabe, Uma separado? edícula. Isso, eu Tá. moro eu moro separado. Então, assim, E esse acesso dele foi pulando o muro? pulando o muro. Ele não tinha acesso, né? Teu pai não ia deixar ele Não, entrar lá. não, ele pulou. Nossa, invasão de domicílio. Ele pulou pelo muro do vizinho. Caramba. E aí eu só escuto a janela abrindo e a voz dele falando o meu nome, assim, me chamando. E ali eu entrei em pânico, em Hum. desespero. Ele acabou, acho que pelo meu desespero, ele acabou O teu pai correndo. tava lá, não? Tava, Tava. tava lá, mas na hora, não viu. Ah, uma espingarda, hein? Na hora não viu, porque isso já estava dando quase meia-noite, Tá, já era o era horário. tarde. Isso. E Mas aí que susto, hein? Pelo amor de exatamente, Deus. exatamente. E aí teve episódio que ele foi até a porta do escritório, onde até o doutor Diamantino teve que Intervir. intervir ali, Uhum. mas era o telefone do escritório tocando o dia inteiro, o telefone das minhas amigas tocando o dia Hum. inteiro, a criação de contas em rede social pra me ligar, pra perturbar, assim, Stalk, né? Fica te isso. perseguindo. Exatamente. E aí foi aonde chegou a situação de eu ter que realmente recorrer A justiça. à justiça, né, procurar por ajuda E policial. quando que parou? Depois da sentença condenatória? Ou ainda É muito curioso dizer que até hoje a situação persiste, ainda né, com 3 anos depois com a medida protetiva vigente. E é isso que é muito ser difícil pra gente que tem um acesso à sim, justiça, né, você é mais advogada, tem facilitado. colegas advogados que te ajudam. Exatamente, Imagina quem não tem nada, que tem que ir exatamente, lá na triagem da OAB para pegar um advogado, para pedir alguma medida judicial, fazer um exatamente. divórcio pela assistência judiciária. Como é que ficam essas pessoas? Exatamente. E a dificuldade é para todas as mulheres. Eu Eu costumo imagino. dizer, não, como o doutor disse, não é a classe social ou Não, estudo que você sim. possui que vai te isentar de passar por isso, né. Mas, no caso, ele sobreveio a sentença, ele de fato confessou o episódio, por exemplo, que eu não tinha como provar, que foi quando ele invadiu na minha casa, porque eu não tinha câmeras. Tá. Mas isso ele confessou Ele perante a confessou. confessou. Sobreveio a condenação, mas ele não tinha, né, passagem, Tá. a ficha dele era limpa, Sim. então ele, teve direito de ficar no aberto, né, só com a medida protetiva, que já estava vigente, Uhum. e cumprindo as restritivas de direito, Caramba. que ele terminou inclusive de cumprir esse ano. Esse ano, em Ele tem uma abril. personalidade narcisista, né? Sim, voltada mais também para uma psicopatia ali. Também É, psicopatia. E isso. você fez algum tratamento Sim, psicanálise para sim, entender, para se entender? Você fez fiz. tratamento? Eu fiz. Você ainda tá passando por psicanalista ou não Não, mais? não. Hoje eu já Tá, não tomo mais remédio para depressão, hoje eu já não, já tá. recebi alta de acompanhamento. Por muito tempo eu fiz reflexologia, Tá. que não sei se o doutor conhece Eu aquela não terapia conheço. que é feita nos pés, porque o nosso Ah, pé os tem os pontos, né? pontos, Isso é exatamente, e legal, até para gostoso aquilo lá. aliviar a tensão, o estresse do corpo, então É porque quando me você ajudou chega nessa, muito. nessa área, existem três profissionais, né? Eu entendo assim. Tem o psiquiatra, que dá o remédio, tem o psicólogo, que conversa com você, e tem o psicanalista, que ele faz você entender a tua vida. Sim, Eu, Daniel, já passei por psiquiatra, já tomei remédio, já passei por psicólogo e já fiz tratamento de psicanálise. E eu me dei alta, né? Porque a gente não tem alta nunca, a gente escolhe ter sim, alta. sim, sim. Então, assim, eu me dei alta.
Mas eu imagino para quem teve uma situação de vida igual à tua, que carrega sentimentos, carrega gatilhos que são acionados facilmente, Sim, claro, né. com Eu acredito que certeza. você talvez se assuste Eu não gosto, por andando na exemplo, rua, por de ninguém exemplo. gritar. Se gri Eu não gosto de ver ninguém exaltando a voz, eu tenho meu jeito, assim, até Você tem problema com toque? não, não tenho. Ah, tá. Não tenho, não tenho. Porque tem mulheres que passaram por isso e por outras situações que não conseguem ser tocadas, não dá a mão, não ficar no mesmo quadrado com um homem sem ter um Sim, não, acompanhamento, isso nunca graças a nunca passei. Eu só Deus. não gosto realmente de ver pessoas se exaltando, de Tá, levantando a de voz, se assim, perder, né. eu isso Aí você me deixa um fica pouquinho mal, angustiada. eu fico sim. Hoje menos, mas ainda tenho isso, mas no início sim, Você teve depressão e, crise de ansiedade? sim. Os Mais a 2, depressão com mais as depressão, crises suicidas, né. O pensamento suicida era mas constante. você nunca tentou? Ou chegou a Já tentar? cheguei a tentar, Chegou a tentar? já cheguei a tentativa, Caramba. já cheguei a tentativa. E foi aí Como que que eu você vi vê isso hoje? que era o fundo do poço, assim, era a falta da presença espiritual. Eu não sei Uhum. se o doutor Eu sou acredita, cristão, então sim, eu sou tá. cristão. A ausência ali, o seu espírito Sim. já não corresponde, os seus pensamentos não correspondem, e até eu costumo comentar assim: se você escuta uma pessoa apenas brincando com a ideia do suicídio, tenha certeza que essa pessoa, ela já trabalha aquela ideia dentro dela, ainda que ela coloque aquilo numa posição de brincadeira. Dê atenção, perceba, Uhum. porque alguma coisa ali tem. Tem que acender uma luzinha, né. Sim, porque a mente, assim, não, o funcionamento não é É normal. diferente, né. Não é normal, não é Porque a normal. pessoa pensar em tirar a própria vida pra acabar com uma dor, ela na verdade ela só não quer sentir mais dor, né. Exato. Só não quer sentir mais dor, a dor é É que insuportável. a gente costuma, falar até isso em terapia, a dor da alma, ela é tão profunda que ela precisa partir para o externo, né, você precisa ter Exato. a punição daquilo de alguma forma, e você não tem. Você acorda pensando naquilo, você trabalha pensando naquilo, você dorme, tudo, a sua vida é voltada pensando: "Como eu vou fazer? Qual plano eu vou arquitetar para que isso aconteça, para que isso de fato chegue a acontecer?". É Entendi. muito ruim, é muito ruim. E Até a busca de Deus, como que foi na tua vida? Eu sempre fui evangélica, Sim. né, até o meu pai é pastor, então assim, eu Uhum. sempre tive, É de um a berço cristão. isso, sim, sempre tive. A minha criação, inclusive, é muito um conflito, porque não todas as religiões, mas Sim. algumas das religiões, a gente, tem aquilo, né, mulher sábia edifica sua casa. Uhum. Então eu tinha muito esse pensamento da minha responsabilidade, como que eu vou ficar perante aquela sociedade ali, igreja, sendo uma mulher divorciada, que Isso é não é religiosidade, né, gente. exatamente, que É não é bem diferente, visto. Então, assim, os meus conflitos eram religiosa, mas também para isso. religiosos, né, Tá. também religiosos. Você conseguiu superar isso. Com certeza, com certeza. Hoje É uma coisa que você eu me conseguiu orgulho entender muito. que Cristo está sobre tudo, sobre Exatamente. todos, e que não interessa o que o irmãozinho da igreja vai pensar. Não interessa, se alguém ninguém sabe o que você vive, Não. ninguém sabe o que você passa, então assim, faça sempre, olhe sempre por você. Se observe como você está se sentindo naquela situação, não fique: "Ah, mas o que o outro está vivendo a vida É, dele normalmente", então exato. talvez não tão normal assim, né. E buscar Deus sobre todas as coisas, né, Sobre acho. todas as coisas, sim, Acho que é o fundamental, mas é sim. muito legal, muito E bom. essa questão preenche, tá. Eu não gosto muito quando as pessoas falam: "Ah, depressão é falta de Deus". Não, Não, não é. mas Deus realmente preenche o vazio que você sente. Eu Claro, vou com falar de muitas outras mim. questões. Eu já tive depressão, eu não sabia que eu tinha depressão, mas eu tive sim na época da Covid, tanto que eu sempre assim, berço cristão também, tudo. Me desviei quando era jovem, e aí depois eu voltei agora, pra casa do pai, né, a gente costuma falar: "Eu sou o filho pródigo", então eu estava bem largado e Jesus foi lá e me pegou numa hora que eu estava perdido, literalmente perdido, Uhum, muita depressão. Eu tinha um vazio, e um vazio existencial. E eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas dos quais eu não me orgulho, e eu tentava preencher esse vazio com isso, né. Assim, para mim, ter um reencontro com Deus
preencheu esse vazio. Então, hoje, por exemplo, eu não bebo mais, não fumo mais, já vai fazer uns 6 anos, 6, 7 anos que eu Que parei bom, que com bacana. tudo. E às vezes a pessoa fala: "Ah, mas, buscar Deus para preencher isso, é uma ilusão". Cara, para mim deu certo, para mim deu certo. É lógico que eu tive que passar por psiquiatra, por psicólogo, por Sim, sim, psicanalista, sim. para me entender, para entender por que que eu tomava algumas atitudes, o porquê que eu escolhia algumas coisas na minha vida, algumas escolhas destrutivas de não merecimento, de não pertencimento. Consegui entender da onde veio meus problemas, mas, Deus foi uma peça fundamental. E hoje eu falo sem vergonha de falar que eu sou cristão e que sem Deus eu não sou nada, não consigo viver, não consigo andar sem a presença de Deus. Eu partilho da mesma opinião que o doutor, da mesma É, opinião. Sem a presença ali, sem você buscar e você sim, querer também, é claro, a melhora, lógico. não dispensando tratamento médico, psiquiátrico, porque é muito Eu importante. falo, Deus é Deus dono da ciência, Deus é dono de Sim, tudo. Se perfeito. Deus é o dono da ciência, ele criou, ele deu sabedoria para o homem, a gente não pode dispensar. A gente precisa sim de uma reposição hormonal, a gente precisa sim de uma ajuda psicológica e não subestimar, né. Eu acho que quem tem problema de, depressão, ansiedade, eu sempre fui muito ansioso, sou ansioso, eu luto diariamente com ansiedade, mas você tem que procurar ajuda. Eu acho que buscar ajuda para algo que você não consegue sozinho se libertar é fundamental, Sim, e eu não né. sei se quando o doutor ficou realmente mal, assim, se foi difícil para aceitar. Foi. É difícil você E dói, aceitar, é né, difícil você aceitar que você dói, tem um problema. É dói. difícil. Eu costumo dizer assim, que quando você identifica que você tem um problema, é quase que se humilhar, né. Sim, E os humilhados serão exaltados, né. Então assim, realmente foi muito difícil de eu me colocar numa posição de falar: "Não, eu estou doente, eu sou doente". Não que eu sou, eu estou, né, porque eu costumo falar que eu sou a imagem e semelhança de Deus, ele é perfeito, mas, estar doente e você começar a entender que você precisa de ajuda, é o primeiro passo para a cura, sim. né. E às vezes isso daí vem com uma chavinha. Você um dia está doente, você não sabe que está doente, no dia seguinte você acorda: "Opa, calma aí, tem alguma coisa errada". E aí você começa a buscar ajuda, começa a procurar, uma cura, né, com profissionais, enfim. É muito legal essa virada de chave. Sabe que até, essa questão da virada de chave, como eu disse para o doutor, eu demorei, né, para entender, demorei pelo menos uns Sim. 5 anos para entender aquilo que eu estava passando, seja pelo abuso, seja depois identificar que aquela dor que eu sentia, aquelas crises de choro, de pânico, não é normal você chorar, porque você tem que ir para casa. Não é normal Não é. aquela angústia. E não só isso, diversas outras coisas que eu passava, assim, não conseguia fluir o trabalho, não conseguia tudo. Teve um episódio, em que um dia simplesmente chega um oficial de justiça na minha casa, Do nada. do nada, e chama pelo nome, né, do meu ex-marido. Uhum. E ali ele entrega um mandado pra ele, Mandado de intimação. uma intimação. E você estava lá dentro? Eu estava em casa, ele volta assustado e eu pergunto pra ele o que que aconteceu. Uhum. E ele me diz a seguinte situação, ele está me dizendo que eu tenho um filho. Caramba. Liguei, enfim, a questão é, era o filho, era o filho. E não foi por uma traição, essa criança veio Antes do teu relacionamento. antes do relacionamento. Tá. E e aí eu olhava para aquilo e eu tive que ser advogada dele nesse processo. Eu tive que chegar até a criança, até a mãe da criança e perguntar e tentar entender como eles saíram Uhum. 7 anos depois. E isso, estava com 5 anos de casado e a criança tinha uns 7 anos. Entendi. E eu olhava a postura dele em relação àquela criança. E aí eu olhava e falava assim: "Não é normal, não é normal". Por exemplo, a minha criação, eu com meu pai, tiveram vários defeitos, mas ele sempre foi o meu pai de uma maneira Uhum. muito presente, materialmente falando, não nada faltou. Uhum. Entendeu? Entendi. E ali eu via a postura dele em relação a um ser inocente, a uma criança. E olhando aquilo eu falava assim: "Não é normal, não é normal". Tanto que ele só, começou a pagar ali realmente a pensão, porque era por
Uma não ser decisão preso. judicial. Uma decisão judicial, porque senão ele seria Aí, preso. ali você começou a ver o caráter. Ali eu comecei a olhar aquela situação de outro jeito. Então, Tá. assim, essa situação, esse menino, não sei como essa criança está hoje, a relação do pai com ele, porque Uhum. na época não foi fixado visita, porque ele não queria nem contato com a Tá. criança, só ia só Não a queria questão convivência, era só pagar a não, pensão, só o acabou. pagamento da pensão. Mas foi essa situação que começou ali me dar o alerta. E eu começar a enxergar aquilo tudo, eu ser exposta a isso, né, porque eu não sabia, não fazia ideia da existência dessa E criança. infelizmente você teve que ser exposta a situações para você abrir os olhos, Exatamente, tirar da sombra e trazer a claridade para você, opa, calma aí, de exatamente, forma dura, né? Dói, não exatamente. dói? Doeu bastante, mas foi uma dor libertadora, né, porque é a partir daí que eu começo a olhar isso tudo de uma outra forma, a trabalhar dentro da minha cabeça, como tudo ia acontecer, o que que eu ia fazer. Claro, não foi só o menino, essa história, mas eu digo que essa história me fez olhar para ele de uma maneira que eu não enxergava, que eu não conseguia enxergar. Eu queria que você falasse 3 coisas pra gente. Eh, bem, quem vai nos assistir serão advogados, advogadas e o público em geral, né. Eh, mas eu queria que você falasse para nós uma dica para quem já viveu na pele, quem está passando por isso hoje, por essa situação de violência. É uma violência, a gente chama de violência doméstica, mas a gente sabe que é violência psicológica, violência física, violência financeira, econômica. Existem vários tipos de violência, certo? E essa pessoa que está passando por essa situação hoje, que ela não sabe, mas ela está incomodada, qual é a tua dica depois disso? Aquela pessoa que já descobriu, já entendeu que ela está vivendo isso, qual é a dica? Aquela pessoa que já saiu desse relacionamento, mas ainda vive em perseguição e está tentando se livrar, qual é a dica? Então são 3 dicas. A a primeira dica que eu poderia deixar é: não ignore os sinais. Qualquer brincadeirinha, leve a sério o que aquela pessoa que ela tá te dizendo. Qualquer brincadeirinha no tocante à roupa, ao modo como enxerga a vida, ao tratamento perante as outras pessoas, como é a ação dessa pessoa perante a sociedade, nunca ignore esses sinais, porque nisso você já pode de início conseguir sair. Fora disso, você consegue não chegar nem a entrar. E isso eu acredito que muitas pessoas, qualquer relacionamento, qualquer relação, seja profissional, de amizade, seja um relacionamento homem-mulher, a gente tem essa tendência: "Não, Sim, mas é um machismo estrutural, tá enraizado", ok, mas olhe para isso com uma atenção um pouco maior que você pode se livrar de um problema. certo. A segunda dica, quem está passando por isso, ainda que você sinta muita vergonha, mas conte para alguém. Não importa. Conte para alguém. Nem que seja, sei lá, se você for católico, vá se confessar com um padre na igreja. Fale, Uhum. expresse, coloque aquilo para fora, que você vai ver que você, nem que seja um estranho, um desconhecido da rua, fale o que você tá passando, né? Porque quando a gente fala, a gente consegue ter clareza daquilo. Porque muitas vezes você tá naquela situação, você não enxerga e falar ajuda muito. E isso foi uma das coisas das quais é um erro que eu tive comigo. Eu não conseguia falar, não conseguia expressar por vergonha, por questão social, profissional, enfim, religiosa. Então, Uhum. assim, fale, procure ajuda de alguém. E a terceira dica, esqueci. Quem saiu do relacionamento e ainda está sendo perseguido, o que que você daria de dica para essa pessoa? Além da terapia, procurar, claro, as autoridades, né? Boa. Não deixar isso, ou pensar: "Não, ele vai embora, ele vai por si só". Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Quando eu me separei, eu olhava o tempo todo dirigindo, o Não retrovisor, pode subestimar isso? olhava mais pra trás do que pra frente, de Tá. fato, assim, porque da onde vai vir, da onde vai sair, qual é o próximo ataque, entendeu? Uhum. E então, assim, hoje, por exemplo, até onde é localizado o escritório, o local de trabalho dessa pessoa ficam 5 minutos dali. Caramba, É bem perto. próximo. E Uhum. por várias vezes, como eu disse, né, que a situação às vezes perdura até hoje, por várias vezes, essa pessoa passa na porta do meu trabalho no horário que ele sabe que geralmente eu estou chegando, e não é uma coincidência. Me desculpa, a cidade é grande, tem Uhum. acesso, né, a várias ruas, não tem porquê.
E é um descumprimento da ordem, né, Da ordem judicial. que era a proibição de passar no local de trabalho da vítima. Sim. Então, inclusive isso já foi levado a A conhecimento conhecimento. de autoridades, então assim, não deixe impune, não deixe passar, porque isso também foi um erro que eu cometi. Não deixe "Ah não, impune, não deixe passar ele e só não passou deixe aqui não hoje, subestimar também, né. ele só passou aqui hoje. Ah, é. Ah, mas eu vi eu cheguei no mercado e ele chegou atrás de mim", que já aconteceu isso comigo. Uhum. Ele chegou, não é coincidência, tem muitos mercados na cidade que essa pessoa pode acessar. Então assim, sempre atento e procure por ajuda, profissional, né, a questão da terapia e também a ajuda das autoridades. Perfeito. Agora eu queria deixar uma mensagem para as jovens. Por quê? Todo relacionamento, em tese, começa com namoro, né. Sim, E aí a minha pergunta é: no namoro, o namoro tem que servir para dar errado. Ou seja, isso. faça todos os testes Namoro foi no feito pra namoro acabar. para acabar. Porque se não passar no teste do namoro, você nem casa. Por favor. Você fez esse Por teste no namoro ou favor, não não sabia? fiz, não fiz. Não Como eu disse, eu fez. ignorei todos os sinais, os que eu consi Então fica a dica para as o que meninas. era possível enxergar e os claro, tinha os que eu não pude por ignorância, por Sim, falta de conhecimento sim. da situação, mas é como eu disse, né, se atente sempre ao sinal, olha aquilo, preste atenção pode ser a brincadeira mais boba, preste atenção naquilo, preste atenção como essa pessoa trata as que ela acha as pessoas que ela acha que é inferior a ela. Como ela se porta em relação àquilo, como ele se porta em relação às outras mulheres, né, porque geralmente nisso existe ali, a pessoa não vai conseguir disfarçar todo o Existe tempo. uma lenda que fala que para você entender o teu futuro marido, para você ver como que ele trata a mãe, trata a irmã, trata a família. É É verdade? verdade, é Tem verdade. relação direta a Sim, isso? sim, tem Sério? relação direta. Principalmente é porque o abusador ele não vai sair na rua tirando claro os psicopatas, aqueles que, né, que vão estuprar, matar, Sim, aqueles, né, mas geralmente é o âmbito familiar, como é a vivência ali na relação de afeto, a relação íntima de afeto, por exemplo, o filho com a mãe, uhum. ou essa pessoa com uma irmã, com uma avó, enfim, como é a relação íntima de afeto, com o sexo oposto. Então os sinais podem ser vistos Com certeza, num almoço de com domingo, certeza, numa festividade de família, dá com pra ver. certeza, dá pra notar, dá pra Caramba, hein. notar. Então tá, então ó, dicas valiosas, dicas valiosas. Doutora, a gente já tá indo para o finalmente da nosso podcast. Eu queria saber quais são os teus planos futuros. Se a doutora tem algum projeto ou algum objetivo específico que gostaria de compartilhar. Projeto hoje, assim, existe às vezes algumas coisas que a gente pensa, mas que Tá, nada que tenha sido colocado de fato no papel, porque como eu disse para o doutor, quando você vem numa situação complicada, você começa a se reerguer aos poucos. sim. E não é assim que termi 1 ano, 2 existe um tempo, como a gente Uhum. falou da aceitação. Sim, Existe as etapas do aceitar, do querer o tratamento, de sair da onde você tá. Então, assim, eu fui passando por todas essas etapas e hoje eu vejo, uma certa evolução até na área profissional. Eu legal. pude me destacar mais, eu pude participar, por exemplo, de eventos. Uma coisa, outra dica, nunca deixe de participar desses eventos, de troca com outras mulheres. Inclusive, a OAB promove vários encontros. Ano passado Sim, teve um em São Paulo com a Patrícia Vanzolini. Vanzolini, então, assim, várias outras Esse ano mulheres. teve encontro das mulheres, mas eu não sei como que foi, porque estava bem nessa época de eleição, estava Eu conturbado. não consegui também participar, Tá. mas eu penso, assim, algo não tem nada em concreto, mas Uhum. eu penso em falar, em criar alguma coisa que tenha uma rede de apoio. Eu não sei ainda como fazer isso, como é uma coisa que eu pretendo idealizar, mas eu Não tem um projeto ainda não tenho pronto, um né. projeto, mas Tá, eu penso talvez sim, pense. eu penso sim E em na tua futuramente. profissão, você quando chega uma mulher que foi vítima ou é vítima de violência doméstica lá no teu escritório, eh, você olha com um olhar clínico diferenciado de um advogado, por exemplo, eu sou advogado de família, mas eu nunca fui vítima. Eu olho a situação
como advogado, neutro. Sim, Vamos colocar panos limpos, vamos ver até que pontos tem razão, não tem, aonde que vai. Você, eu acredito que já vê diferente com certeza. o teu olhar, Com né? certeza, você consegue ver a parte, do direito, como resguardar aquela pessoa, e Tá. você consegue também ver a parte ali do íntimo, né, A doutora teve do ações nesse já, sentido já? já tive. Já tive Legal, sim. E aí, então, eu pretendo o projeto eu quero que seja nisso, de legal, mulheres legal. que precisam de ajuda, seja porque não tem o recurso financeiro Tá. para arcar com o custo disso, né. Operacional, porque é um custo Exatamente, operacional, né? exatamente. Ou a ajuda no sentido de enxergar, Sim, enfim, é isso que eu penso, que eu não legal. sei como vou fazer, mas a Mas ideia fica vai uma sementinha sim, tem a para sementinha. para Mas fazer. realmente o olhar é diferente, você consegue entender e até identificar ali o que que é, porque às vezes a mulher, ainda que ela te procure, que ela fale da situação, ela não consegue, identificar, por exemplo, o estupro marital. Tem isso também, né? É. A mulher não quer, vai, o homem força para ter Exatamente. relações não Isso foi algo que os consentidas. meus 7 anos de casamento eu passei. Caramba, hein? Os 7 anos eu passei por isso. Hoje eu sei, é estupro, mas na Uhum, sociedade ou até todos nós, não tô uhum. me isentando. Ele é o marido, ele tem o direito sobre aquele corpo, é posse e propriedade Vou dele, falar né. isso pra minha mulher, ela vai bater na minha cara. Mentira. Não faça isso. Não, não mesmo. Lá em casa eu apanho. Eu sou a parte mais fraca da relação. Mas Ah, muitas pessoas, na sociedade, se você for falar isso, não vão, muitos não vão gente, a te gente tá entender. no século XXI, pelo amor de Deus. E continua o mesmo Exatamente, pensamento, né? exatamente. Ah, é, É um pensamento muito retrógrado, ultrapassado, e assim, é a questão que é o sentimento da posse, né, você tem é. posse, aquele corpo é seu, e você tem o direito de uso sobre aquilo, e infelizmente muitas mulheres estão sujeitas a isso. Então muitas chegam no escritório e falam, mas elas não entendem o que é a dimensão daquilo que ela está falando. É complicado. Mulher que, às vezes, por falta de cultura, entende que o marido pode usá-la, Sim, né? Uma questão é cultural. uma questão cultural. Questão cultural. É isso. Vamos levar informação Informação para as adiante. pessoas adiante para a gente mudar esse cenário. Que é um cenário que depende de muito trabalho, muita informação. Mas se a gente Muita não começar a paciência. falar. Exatamente. E além disso tudo, da compreensão, porque o que uma vítima precisa é ser compreendida, Sim, verdade. é E não ser não ser julgado, né? julgada, que é o que muitos: A "Ah, mania das pessoas julgarem, né? continua com ele. Ah, mas teve um filho com ele", por exemplo, no meu caso eu não tive filhos, Sim, né, eu não sei como é, por exemplo, passar por uma situação de violência doméstica com filho, deve é, ser muito diferente. deve ser. Inclusive muitas mães eu sei que continuam no relacionamento, e não consegue sair porque pensa naquela A criança. minha mãe. Minha mãe diz ela que ela ficou com o meu pai, até a gente se formar, porque ela vivia num relacionamento abusivo desde quando a gente era pequenininho, mas ela decidiu ficar com o meu pai. Eu tinha 3 filhos, nós somos em 3, até a gente se formar. E foi só a gente acabar de se formar, eu fiz o divórcio da minha mãe, com meu pai. Você fez o Eu fiz o divórcio? divórcio. Nossa, não sei, não Doideira, deve né? ser uma experiência muito legal. Não, não é. Não é. Não é, não é. Você fazer o divórcio dos próprios pais e saber da situação que era um relacionamento abusivo e que ela tinha ciência e consciência e mesmo assim ela decidiu ficar por nós. É pesado, É muito é pesado. pesado. É mais comum do que a gente pensa, essa questão de abuso. Eh, não era para ser normal, não é normal, mas é comum. Isso que é triste, né, na nossa sociedade. Muitas coisas que são anormais são comuns, Exato. né. É, Então, não era para ser, mas não era, mas infelizmente infelizmente acontece muito. Doutora, se alguém queira falar com a senhora para fazer uma parceria, para trocar ideia, para alguma mulher que queira falar contigo, conversar. conversar, existe algum canal que eles possam te encontrar? Seja um perfil do Instagram, ou telefone, ou e-mail, alguma coisa que a doutora queira e possa compartilhar isso com a gente?
Tá, eu vou deixar ó, inclusive eu não tinha, rede social, eu voltei há pouco tempo. Sério, não Eu tinha? não tinha rede social, eu preferia não ter acesso a isso, porque eu sabia que eu ia ser perseguida por lá, mas hoje Tá. eu tenho, minha conta tá ativa, é @brunaleticiaadv, então pode me procurar, me mandar mensagem por lá que eu respondo, se quiser trocar ideia, quiser conversar a respeito disso. Legal. E aí tem o escritório também fica de Sim, portas abertas, né, a gente tá na rua São José, número 74, pode procurar, estou à disposição para ajudar quem procurar, quem precisar. isso é muito bom. Eu queria que a gente terminasse esse podcast com uma frase tua, uma frase que você possa deixar para as mulheres. E eu quero que você fale aqui para a câmera número 2, para essas meninas, para essas moças, para essas senhoras, porque a minha mãe era vítima e era uma senhora. Então não tem idade, Não tem não idade. tem classe social, Não não tem tem. cultura, não tem localidade. Então todo mundo está sujeito. Seja, a gente está falando de mulheres, mas eu conheço alguns homens que também Sim, passam sim, por sim. isso, Existe a né. regra, mas tem a exceção, Tem né. exceção, é. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, alguma mensagem elaborada, alguma Olha, eu coisa. não tinha pensado em nada, Vai ser no mas improviso. mas o que eu posso dizer que é algo que eu gostaria de ter tido, em primeiro lugar, é autoestima. Procure o amor próprio. E quando eu digo isso parece clichê, mas não é amor próprio, porque eu vou comprar um batom, porque eu vou não é nesse sentido. É no sentido de se olhar como um ser humano que tem o direito a ter uma dignidade, porque muitas vezes a gente não consegue se enxergar com o direito da dignidade, algo que é para ser intrínseco, é para ser nosso de todas as formas. Então eu acho que se eu tivesse tido essa noção de autoestima, de olhar para mim em primeiro lugar e ver como eu estou me sentindo em relação àquilo que hoje eu levo isso para a vida, para todas as relações, seja amorosa, seja de amizade, profissional, como eu estou me sentindo em relação àquilo, que o meu interior tá querendo me dizer em relação àquilo. Sempre observar isso, porque é não só uma questão enérgica, espiritual, mental, né, como tudo tá ligado no nosso corpo, né, alma, mente, espírito, tudo, mas, olhe para você, a forma como você se sente e procure ter essa autoestima de procurar, em primeiro a sua dignidade, de se enxergar como um ser humano e ver que você merece muito mais do que aquilo. Top demais. Doutora, queria agradecer publicamente a tua presença no nosso podcast. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Foi, assim, engrandecedor, eu digo dessa forma, ter alguém que possa, dividir a experiência, trazer pra gente como que é passar, como que é viver. A gente sabe muito na teoria, né, mas na Sim, prática, só escutando e estando aqui ao lado, e ver a força que você tem. Meus parabéns. Eu sei que você está numa jornada, e espero que você tenha força, e se você precisar de alguma coisa eu estarei aqui também, né. E obrigado por você ter vindo. eu que agradeço o convite, agradeço as palavras do doutor, né, e a sua extensão de ajuda também deixo aqui, como disse, para alguém que queira conversar, procurar, pode me procurar aqui, eu atendo, e eu agradeço, eu fico muito lisonjeada, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado. E você que nos assistiu até agora, eu gostaria de agradecer a tua audiência e lembrá-los que esse podcast ele vai estar disponível no YouTube, no Deezer e no Spotify. Então curta, dá aquele like, começa a seguir a gente lá e até a próxima. Um grande abraço.